CR Pro Homes. Imóveis em movimento. Olá, eu sou Nuno Vieira e sou o diretor comercial da CR Pro Homes. Bem-vindos ao Espaço Homes, o espaço que é feito para si, que pretende comprar, vender, arrendar, construir ou reparar o seu imóvel. Todas as segundas-feiras, 8h30, 12h30 e 19h30, um espaço especial aqui na Rádio Solar, nos 94 FM em todo o Algarve e depois em podcast, vídeo e áudio nas redes sociais da CR Pro e da Rádio Solar. Hoje trago um convidado que já cá esteve anteriormente. Estou a falar do Dr. Jorge Loureiro, advogado associado do escritório de advogados de Albufeira do Dr. António Marante e da Dra. Matilde Ferreira, que mais uma vez aceitou gentilmente o meu convite e hoje para falarmos, Dr. Jorge, do CMI, do Contrato de Mediação Imobiliária. Bem-vindo mais uma vez ao Espaço Homes. Dr. Jorge, começando pelo Contrato de Mediação Imobiliária. O que é o Contrato de Mediação Imobiliária? Bom dia, Nuno. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez é uma honra estar aqui convosco a colaborar mais este capítulo informativo do direito imobiliário. O contrato de mediação imobiliária, antes de mais, é um contrato, não é? É um contrato bilateral. Portanto, é um contrato celebrado entre duas partes, em que uma das partes é a empresa de mediação imobiliária e a outra parte, em princípio, é o proprietário. O que é que se propõe com este contrato? Que o imóvel seja vendido, ou seja feito um despacho, ou seja feito um arrendamento, isto é, este contrato que se pretende é a vinculação das partes relativamente ao objeto de negócio jurídico, que é a venda do imóvel correspondente ao proprietário, mas também que a empresa de mediação imobiliária possa cumprir o seu papel e as suas obrigações, designadamente da produção e da agregação de compradores para a concretização desse mesmo negócio. Portanto, é um contrato bilateral e tem que ser necessariamente elaborado por escrito. É uma formalidade essencial, é uma questão obrigatória e, portanto, nesse sentido, basicamente, é isto. Dr. Jorge, o CMI, quando falamos do Contrato de Mediação Imobiliária, normalmente é feito em português e pela legislação existente é obrigatório que seja assinado em português. E quando o cliente não é português, a língua materna não é o português, como é que funciona? Ora bem, nós antes de mais estamos a falar de um contrato, não é? E aqui na nossa zona, em especial no Algarve, até em Albufeira, por vezes o que acontece é que há interessados e há compradores que não são portugueses e, portanto, que não falam português. Ora bem, nós estamos a falar de um contrato, estamos a falar aqui de declarações de vontade de ambas as partes e, portanto, é óbvio para a concretização do negócio jurídico e para que essa declaração de vontade possa existir de uma forma consciente, diria eu, no sentido de perceber qual é o conteúdo do contrato que está a assinar, é importante que uma das partes, se não dominar a língua portuguesa, que se possa, nesse mesmo contrato de mediação imobiliária, traduzir para a língua-mãe desse comprador interessado, por forma a que ele tenha conhecimento do teor do mesmo, não é? E, portanto, se estiver de acordo, assinará o contrato. Portanto, por hipótese, se o proprietário for, ou o vendedor, neste caso, for português e o comprador é inglês, faz-se um contrato bipartido, em termos de língua, em português, embora com o mesmo conteúdo, em português e em inglês, e cada uma das partes perceberá em concreto qual é o conteúdo desse mesmo contrato e, portanto, declarará a sua vontade, expressamente a sua vontade relativamente a esse mesmo contrato, na medida em que conhece o teor, porque o mesmo está traduzido na língua-mãe. Embora isto seja válido para contratos celebrados entre particulares, mas quero dizer que, ao nível judicial, ou até mesmo em algumas instituições públicas, documentos estrangeiros têm que ser obrigatoriamente traduzidos para a língua portuguesa, porque, efetivamente, como consta na lei, como não disse muito bem, é a lei portuguesa que impera em Portugal e não outra. Já que estamos a falar em assinaturas, já abordamos este assunto anteriormente, noutro programa, mas é importante reforçarmos aqui, e porque estamos a falar do CMI, as assinaturas necessárias neste contrato, porque há aqui muita dúvida se o contrato de mediação imobiliária obriga a assinatura, por exemplo, dos cônjuges, ou se depende do regime de casamento, e é importante esclarecermos. É muito importante, de facto. Por vezes os principais responsáveis das empresas de mediação imobiliária não valorizam muito essa situação, mas eu considero que é muito importante, para não dizer que é essencial. Isto porquê? Porque o contrato de mediação imobiliária, além de ser o contrato, é um contrato que vincula ambas as partes. Por um lado, imobiliária relativamente à promoção da venda do imóvel, por outro lado, o proprietário, o interessado, no sentido do cumprimento, digamos assim, desse mesmo contrato, pagando depois a remuneração a essa mesma imobiliária. Os contratos têm que ser assinados pelas pessoas que têm legitimidade, digamos assim, relativamente ao objeto do negócio jurídico. Que uma empresa de mediação imobiliária, enfim, está adstrita
tem como objeto social também, não só a venda dos imóveis, a promoção da venda dos imóveis, mas também de espaço, de arrendamento, do que é que seja. A título de exemplo, e relativamente à venda dos imóveis, pode haver aqui algumas nuances, não é? No programa anterior falámos do caso das heranças, do cabeça de casal, já vimos que o cabeça de casal tem poder para administrar, não tem poder para dispor, quer dizer, um contrato de mediação imobiliária assinado só pelo cabeça de casal é um contrato irregular, porque o cabeça de casal não tem o poder para vender o imóvel, para alienar o imóvel. Portanto, nesse caso teria que ser assinado por todos os herdeiros. Há outro exemplo também muito curioso, um casal, embora o bem seja do marido, seja um bem próprio do marido, a verdade é que, quando a venda desse mesmo bem imóvel e decorrente do casamento que eles têm, quando se faz a alienação do imóvel, o outro cônjuge, não sendo proprietário, tem que autorizar a venda. É importante que o faça logo no contrato de mediação imobiliária, até mesmo para defesa da própria empresa de mediação imobiliária. Porque estando uma das partes a assinar, sendo o proprietário, é verdade, mas se o cônjuge não assinar, chegamos à escritura e se efetivamente não houver vontade para esse efeito, não assina, a mudança fica por ali e é agorado e não se consegue fazer. Entendo que temos que levar a sério o contrato de mediação imobiliária e deve ser assinado por todas as pessoas que têm legitimidade, que são titulares dessa mesma propriedade, se for o caso disso, mas também por outras pessoas que efetivamente têm, vamos lá ver, é a condição sine qua non que assinem esse mesmo contrato para que o negócio se realize. Seja para vender um imóvel, ou arrendar um imóvel, ou despassar um imóvel. O CMI, para além de proteger o agente imobiliário, também é fundamental para quem o assina, porque há cláusulas importantes deste contrato que é importante salvar. Há cláusulas muito importantes do contrato de mediação imobiliária, até diria mais, acho que o contrato de mediação imobiliária é um contrato complexo. Não se deve descurar o contrato de mediação imobiliária e, portanto, em termos de conteúdo, posso lhe dizer que o INPIC tem um modelo próprio, tem um esboço próprio para esse efeito, previamente aprovado, mas também é possível as empresas de mediação imobiliária elaborarem um contrato com cláusulas contratuais gerais, sendo certo que depois tem que ser sujeito ao crivo, ou ser validado exatamente pelo INPIC. E, portanto, como também disse, o contrato de mediação imobiliária obrigatoriamente tem que ser celebrado por escrito. Se não for celebrado por escrito, é um contrato nulo, portanto, morre à nascença, não produz qualquer efeito. É um contrato que tem que ter, portanto, os elementos e os dados de ambas as partes, seja da empresa de mediação imobiliária, seja do cliente, neste caso que poderá ser o proprietário. Terá que ter as características do imóvel, a tipologia, as áreas, etc, etc. A identificação do negócio, o que é que o cliente vai contratar com a empresa de mediação imobiliária, vai contratar a promoção de venda, vai contratar um arrendamento, vai um espaço, o que é que seja, portanto, isso tem que constar. Tem que constar também os ónus e os encargos, isto é, relativamente ao imóvel, se tem alguma penhora, uma hipoteca, o arrendamento, ou eventualmente um arrendamento, embora não obrigue ao registro na conservatória do registro predial, a verdade é que não deixa também de ser um ónus e, portanto, é isso que é necessário assegurar e se efetivamente o imóvel que for colocado à venda estiver sujeito ao arrendamento deve constar e, portanto, quem o adquirir deverá ter conhecimento naturalmente dessa matéria. Muito importante também é o regime de contratação. Como sabemos, temos dois tipos de contrato, os contratos em regime de exclusividade e os contratos livres, digamos assim, não é? A diferença entre um e outro é muito simples. É que a vinculação existe, o período pode ser o mesmo. A questão é que, em regime de exclusividade, o cliente não poderá celebrar um contrato com outra empresa de mediação imobiliária pela simples razão que está vinculado a esta. Por isso é que se chama em regime de exclusividade e há um trabalho de maior proximidade e, portanto, é quando a concretização do negócio jurídico por parte da empresa de mediação imobiliária que se arranje comprador para o imóvel e que o negócio não seja feito por causa imputável ao comprador, ora, sendo em regime de exclusividade e estando ele sob esse mesmo regime, terá que pagar naturalmente a remuneração devida à empresa de mediação imobiliária. Uma das cláusulas que também devem constar do contrato de mediação imobiliária e que para mim aliás, não é para mim, é para as partes, é essencial, tem a ver com a remuneração. Remuneração que o cliente vai pagar e remuneração naturalmente que a empresa de mediação imobiliária vai cobrar. O cliente tem que saber efetivamente quanto é que lhe vai custar o trabalho da empresa de mediação imobiliária. Pode ser 5%, pode ser 4%, pode ser, enfim. Pode ser o que as partes, afinal de contas, acordarem. Há um trabalho acessório das empresas de mediação, que é a recolha de toda a documentação, que é essencial para o negócio e para instruir este próprio contrato de mediação imobiliária.
e que depois será necessário para a concretização do negócio. Normalmente, em termos de prazo, os contratos são de 6 meses, renováveis, enfim, pode haver uma denúncia ou outra. Daí a importância da exclusividade relativamente a esse prazo, porque é uma nuance completamente diferente do que se for um contrato livre. E, portanto, todas as outras cláusulas também são importantes, também devem constar, o agregador imobiliário que participa, o dever de colaboração, o foro competente, isto é, o pacto de competência relativamente a um eventual litígio que possa existir entre as partes e, portanto, basicamente é isto, um contrato de mediação imobiliária. Muito obrigado, Dr. Jorge, mais uma vez pelas suas sempre importantes explicações. Vamos voltar a falar em breve. Temos também outro contrato para falarmos, que é importante no processo imobiliário, que é o CPCV, o Contrato de Promessa, Compra e Venda. Até lá, despeço-me do Dr. Jorge e de vocês. Até à próxima segunda-feira, 8h30, 12h30 e 19h30, para mais um Espaço Homes, onde falamos para si que pretende comprar, vender, arrendar, construir ou reparar o seu imóvel. Uma boa semana para todos e fiquem com a Rádio Solar e com a CR Pro Homes, imóveis em movimento. Quer comprar ou vender o seu imóvel sem preocupações e de forma rápida? Pense Homes. Temos a melhor solução para si. Ligue 964 322 962. CR Pro Homes. Imóveis em movimento.